é um estudioso, né? Ele Fala, é especialista de Varginha. Mas... Porra, qual é o nome do cara que a gente pegou? Green, alguma coisa, né? Eu peguei um maluco que também... Será que todos fingem que são especialistas em Varginha? É o ufólogo, cara. Ele levou até... É que qualquer ufólogo é especialista em Varginha. Porque o cara é ufólogo. É tipo assim, sou roqueiro, tá tendo rock em Rio. Eu vou lá, caralho. Então, mas eu não sei vocês. Eu não sou o lance de confrontar com o cara. Se o cara tá me falando que aquilo é de uma nave, como que eu vou falar? Não, isso... Então, assim, eu acredito no que o cara tá falando. Eu acho que é legal chamar esses caras porque... Pô, qual é dos caras que se importam com ufologia mesmo? O que tá rolando lá? Exatamente. O que tá rolando na cena de ufologia? O que eles estão pensando? Quais são os novos casos? É legal, pô, né? Não quer dizer que realmente existe, não quer dizer que a gente tá levando puta a sério pra caralho, mas é um tópico muito bacana. Mas você não fica meio... Pra mim é a mesma coisa... Não, mas é a mesma coisa que levar um pastor ou padre, é a mesma coisa. Sim, mas vocês não ficam meio encanados às vezes em dar voz, às vezes... Eu fico às Tá vezes... maluco? A gente já conversou sobre isso. Já tive um papo com o Vilela. Eu também tenho limites. Por exemplo, terraplanismo. Então. Eu tenho medo. Eu já dei voz. Já dei voz pra terraplanismo. Já, na Jovem Pan. Eu tinha um programa que era o stand-up Jovem Pan. E eu fazia umas paradas que era muito engraçado. Tipo, pegar um fã da Anitta e um fã da Ludmilla. Pra tretar, pra criar uns cortes engraçados. Peguei um terraplanista e um cara do Planetário, sei lá. Só que você dá voz pra um cara desse, o cara tem um argumento muito bom... Ele consegue convencer outras pessoas que talvez a Terra seja plana. Só se for burro. É, pra caralho. Mas foda-se, mas você tá dando voz pra um cara... Mas o problema é que a pessoa é burra, não porque ela acredita na Tudo terra bem, plana, mas você ligado? Ela vai continuar sendo burra. Eu sei, mas eu tenho medo de eu estar incentivo. Um nazista com puta argumento, ele consegue convencer burros a serem nazistas. E isso é ruim pra minha sociedade. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, mas... Um nazista com bom argumento, às vezes ele tem uma voz maior do que um humanista que não sabe falar. É que o nazista, ele incita a violência, Mas ninguém fala isso. O nazista não chega e fala, tem que dar porrada no judeu. O nazista, ele convence você através de várias questões. Olha, historicamente, o povo judeu oprimiu muitas anos. Aí, de repente, você tá... eu quero dar porrada no judeu. Tem que bater no judeu. Se o cara for bom, Se o cara for bom, ele te come. Mas querendo ou não, o cara é burro. O cara que deixa ser... Tipo, a gente não tinha que, em vez de ficar não lidando com esses assuntos ou não falando deles, não tinha que ter educação. Colocar o foco. Às vezes até trazer um cara que é terraplanista pra ter uma... Tipo... Mas aí você tem que ter alguém, de fato, que... Rebata. Por exemplo, eu levei um imunologista lá pra falar sobre vacina. Sim. E teve gente lá que falou que, não sei se essa vacina não sei o quê. Cara, não é meu papel também chegar pro cara e falar, não, essa sua opinião é uma merda, cara. Não. A sua opinião é uma merda, eu acho que é um problema, porque opiniões não são uma merda, porque a gente tem cada um sem a sua. Mas eu entendo opiniões você. São uma merda, eu não chamo talvez, merda. eu não tenho isso, não sei vocês, acabei de vocês. Talvez eu não chamaria um cara só por ser terraplanista. Mas se eu descubro que o cara é terraplanista no meio do papo, ok, vamos falar foi o que aconteceu com a gente lá com o Super Xandão. Não, isso é diferente. Uma coisa é, vou entrevistar um nazista, porque eu quero entender a cabeça do nazista. É legal pra caralho. Na minha cabeça, que legal, Maurício Meirelles está fazendo ali, compreendendo a vida do nazista. Aí o cara é muito bom de articulação, ele sabe falar. E de repente ele tá convencendo outras pessoas que estão ouvindo que o judeu é uma raça menor, inferior. Ele consegue convencer. Então qual que é a minha função ali? Eu tô, de certa forma, dando um puta microfone pra um cara, dando uma possibilidade desse cara convencer outras pessoas. Mas é que se você tiver 2 neurônios, o cara pode ser pica. Mas a premissa dele é uma merda pra qualquer imbecil. Mas tem gente que não tem 2 neurônios, Igor. Mas aí vai ser o caso mas perdido. Você tem, que você é o cara que tá mas aí eu tenho que combater esse cara. Sim. É isso que eu tô falando. Sim. Você não vai se dar... Realmente, a Terra plana faz muito sentido. Mas se eu sou irônico, o cara que tem 2 neurônios não entende que eu tô sendo irônico. A não ser que eu fale, vai tomar no cu, seu nazista. Entendeu o que eu quero dizer? É difícil, cara. Então eu penso assim... Essa linha, durante o Papo Cauê, a gente falou muito sobre isso. E pode ir mais longe. Vocês chamariam o goleiro Bruno? Você chamaria a Suzane von No fundo, eu penso, chamaria. Eu também. Mas tem uma parada em mim que eu falo... E se ele convence pessoas a baterem e matarem as mulheres? Cara, mas esse não é o jogo do mundo? Esse não é o jogo que tá todo jogando? Mas é complicado. Todo mundo tá passivo de ser convencido toda hora. Eu concordo. Isso é um puta tema maravilhoso pra gente bater aqui na mesa. Porque, nesse caso, eu sou meio isentão mesmo, assim. Porque eu tenho uma preocupação, agora que eu tô fazendo muito de chamar tribos e tal, eu chamei uma russa. Eu fiz uma pergunta que eu achei muito legal. Que é, como é que funciona essa parada do comunismo na Rússia? Ela falou, comunismo? A Rússia não é comunista?
Porque na cabeça dela, a Rússia nem é comunista. Porque não é. Porque o Putin hoje é um cara capitalista pra caralho e tal. Mas na cabeça do brasileiro, a Rússia é comunista até hoje. Sim. Só que assim, você começa a entender que a cabeça das pessoas ela é muito diferente de acordo. Ela poderia chegar e falar uma parada que convença pessoas a acreditar na visão dela. É muito difícil. É muito difícil. Mas... Só que assim, uma coisa é a visão do Vilela, a minha visão. Tem gente que tá me chamando de gênio, tem gente me chamando de burro. Outra coisa é um cara que é claramente com um discurso de ódio, que faz você achar ele um burro e faz uma porrada de gente falar: esse cara é foda, ele pensa exatamente como eu penso. E de repente você tá juntando guetos de pessoas que acreditam que esse cara tá certo pra caralho, porque ele tá utilizando da frustração de uma sociedade pra conseguir convencer o ponto dele. É o Coringa. Total, mas aí, pra impedir que esse sintoma de uma sociedade mal resolvida apareça, você cria um sintoma ainda maior, que é cercear a liberdade da pessoa poder falar. Não é cercear, mas eu não vou dar voz. É bom, você não pode dar voz pra... É que tem uma linha tênue aí. Uma coisa então, é um cara que é uma graduação o Hitler encarnado. Ele chega assim, ele vem no meu podcast e vai falar: então, os judeus é tudo, vai ficar toda hora falando isso. A mesma coisa. Eu não tenho que conversar com esse cara, tá ligado? Será? Alguma coisa você tem tipo, com ele. Flow, sabe qual é o problema? Tá eu acho que a gente tem um exemplo que aconteceu aqui, que é o do Xbox Mil Grau. Deve-se dar voz a ele ou não, na sua opinião? Que... polêmico. E aí, galera, esse foi um corte do Corta Lá Podcast. Quem puder se inscrever e comentar aí o que achou desse corte, ajuda muito. Valeu!